Grupo para junto nós estudarmos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre este livro, Visões do Céu. É um livro que eu concluí a leitura um pouco recente e me deixou algumas coisas tão maravilhosas que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. E a gente vai falar sobre uma atmosfera celestial. Eu gostaria de ler aqui o a página 38, que diz assim: a terra é o lugar de preparação para o céu. O tempo passado aqui é o inverno do cristão. Aqui os ventos gelados da aflição sopram sobre nós e ondas de angústia rolam contra nós. Mas no futuro próximo, quando Cristo vier, sofrimento e lamentação terão fim para sempre. Então será o verão do cristão. Hoje, irmãos, sem sombra de dúvidas, todos nós que queremos ser verdadeiros cristãos, queremos seguir a Jesus de forma, de forma correta, nós temos muitas aflições, muitas vezes perseguições, angústias, e às vezes vindo da própria família, às vezes vindo da própria igreja, e muitas vezes nós vivemos como um verdadeiro inverno. Sem falar da morte, da dor, da angústia, de todos os outros sentimentos que todo ser humano vivencia constantemente em suas vidas, mas eu digo em especial quando nós queremos ser verdadeiros cristãos, há ataques de todas as formas. E aqui nos deixa uma esperança maravilhosa em dizer que o futuro próximo, quando Cristo vier, esse sofrimento, essa lamentação e essas lamentações, elas terão fim para sempre. E então chegará o verão do cristão. A gente pode ver pelas formiguinhas, né? Especialmente fora aqui do Maranhão, que é um lugar quente, que não tem um inverno mesmo muito intenso, onde elas trabalham constantemente no verão, para elas estarem ali no inverno bem escondidinha, para evitar as enxurradas, o gelo. Então, queridos, é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, dada à irmã White, nos alegra dizendo que esse tempo de aflição, de angústia, de dor, ele vai ter fim. Nós precisamos estar constantemente pensando nisso quando estivermos passando por provas, quando estivermos passando por dificuldades neste mundo. Na página 40, nos diz assim: no céu, Deus é tudo em todos. Ali reina suprema santidade. Não há nada para manchar a perfeita harmonia de Deus. Caso estejamos realmente jornadeando para lá, o Espírito do céu habitará em nosso coração aqui. Eu acho essa parte muito interessante porque ela fala de uma santidade. Ela fala que se nós realmente estamos jornadeando para o céu, ela precisa começar aqui na terra. Fala que nós precisamos estar realmente sem mancha, em perfeita harmonia com o céu. Isso é algo que precisamos pensar muito, meus irmãos, porque muitas vezes nós vivemos em uma vida aqui na terra que não condiz com uma vida celestial, com a harmonia que nós realmente viveremos no céu. E diz que, em primeiro lugar, fala que ó, o Espírito do céu habitará em nosso coração aqui. Nós precisamos fazer uma reflexão em nossa vida e ver se realmente o Espírito do céu, ele já está em nosso coração. Quando nós estamos com o Espírito do céu em nosso coração, nós vivemos em harmonia com as pessoas ao nosso redor. Nós sentimos deleite e prazer nas coisas celestiais. Nós recusamos, repudiamos o pecado à nossa volta. Então, nós precisamos estar em constante busca, procura realmente dessa paz, desse espírito, dessa santidade celestial. A gente consegue ver pela história de José, por exemplo, eu consigo ver muito um espírito celestial, mesmo passando por tanta dificuldade, por tanta prova. José, para mim, é um dos
personagens bíblicos, Daniel também, que viveu na Babilônia, e a gente percebe que tinha um espírito de santidade, tinha um espírito celestial que habitava naquele coração, onde ele sabia fugir, sabia correr do mal, estava em constante busca a Deus. São duas histórias que a gente pode refletir um pouco sobre pessoas que estavam aqui na Terra, que viveram em uma época difícil, que viveram situações muito complicadas, mas mesmo assim a gente consegue ver um caráter íntegro, a gente consegue ver pessoas que realmente fugiam, abominavam o pecado e tinha em seu coração um espírito, um espírito celestial. E um segundo lugar em que esse espírito ele precisa estar, eu vou lá para o Lar Adventista, na página 11, para a gente saber onde é que a gente precisa começar a vivenciar e a desenvolver esse espírito. Página 11, no capítulo 3, nos diz assim: o lar deve ser tudo o que está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar em que se cultivem as afeições, em vez de serem sistematicamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo, do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia uns para com os outros. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão. Quando nós já temos em nosso coração esse Espírito Celestial, as outras pessoas agora elas vão começar a ver esse Espírito. Sabe, irmãos, eu não sei como está sendo hoje os nossos lares, mas Jesus ele nos convida a ter um lar que represente o símbolo do céu. Que fala que o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito Santo. O livro Lar Adventista fala da influência grandiosa que os nossos lares eles exercem hoje para a comunidade, especialmente hoje, onde nós vivemos vários arranjos familiares, e isso tem causado tantas confusões na sociedade, né? São vários arranjos, são várias formas de famílias super defendidas aí pelo governo, muitas delas de forma totalmente incoerente com a Bíblia, mas o nosso lar, um lar adventista, ele precisa ser um lar que realmente represente bem a Cristo, onde tem harmonia, onde tem paz, onde tem companheirismo, onde os vizinhos à nossa volta, eles possam sentir que o nosso lar, ele realmente representa o céu, ele tem Cristo, onde se cultiva afeição, onde não há discussão, onde não há discórdia, barulhos que assustam os vizinhos, né? A gente percebe muito isso em muitas famílias cristãs, os vizinhos eles comentam, oh, esse povo daí diz que é crente. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus diz que quando nós temos esse Espírito Celestial, os primeiros que precisam participar, contemplar, visualizar esse Espírito Celestial é quem? É a nossa família. E depois é que vai ser estendido para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para as outras pessoas que estão ao nosso redor. No lar, é fácil ou é difícil exercer essa atmosfera? Eu diria que não é fácil, que é difícil nós exercermos essa atmosfera celestial. Por quê? Porque no lar as pessoas elas conhecem quem realmente nós somos, em todos os momentos de nossas vidas, nos momentos de chateação, de estresse, de preocupação, de precipitação. Os nossos familiares conhecem, mas nós precisamos nos esforçar a cada dia para ter essa atmosfera celestial em nosso coração e também levar essa atmosfera para o nosso lar, para os nossos familiares, porque nós precisamos ser bem representantes de Cristo, ser testemunhas de Cristo aqui na Terra, em todos os aspectos.
E o nosso caráter, ele precisa ser um caráter íntegro, um caráter admirado pelo céu e também aqui na terra, pelas pessoas que estão a nos observar. E lá na página 54, a gente vai ler bastante, viu, irmãos? Que vai ficar na palavra mesmo do Senhor e não nas minhas. Lá na página 54 diz assim: quem deseja ser santo no céu, precisa primeiro ser santo na terra. Os traços de caráter cultivados na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestamos em nosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser feita agora. A nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Todos nós precisamos examinar constantemente o nosso coração. Como lá no Salmo 139, o salmista Davi, ele diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a oração que nós precisamos estar constantemente fazendo. E muitos desses traços de caráter nós já sabemos, nós já somos cientes, e nós precisamos correr aos pés de Cristo para pedir que Ele nos transforme, irmãos, porque muitas vezes eu ouço cristãos dizer que Deus ele vai entender, Deus ele vai ser misericordioso, mas na verdade o que o Escrito nos fala é que nós não podemos ser uma mancha de caráter. Se nós andamos com Cristo, nós precisamos de fato sermos transformados. A gente vê aí a história de Pedro, a história de João, homens tão rudes, né? Tão arrogantes, e quando eles andaram com Cristo, eles se tornaram homens amáveis. E nós precisamos também ser transformados, porque a morte não vai nos transformar. Quando Jesus vier, ele não vai transformar caráter. Nós vamos sair com a mesma disposição que manifestamos em nosso lar e na sociedade. Se nós éramos briguentos, estressados, arrogantes, impacientes, qualquer coisa que nós fazemos hoje aqui, nós vamos continuar sendo. E precisamos perguntar: nós estamos hoje vivendo essa atmosfera celestial? Nós estamos aptos hoje, se morrermos, para ressurgir e estar lá no céu com Cristo Jesus, com caráter transformado, tratando as pessoas como Jesus ele tratava aqui na terra? É algo assim muito, muito, muito sério. A nossa vida diária ela está determinando o nosso destino. Nós temos esse privilégio de estar escolhendo o céu ou não. E muitas vezes a gente até escolhe, né? Diz que escolhe, mas na verdade, se nós estamos vivendo de maneira contrária, infelizmente a nossa escolha ela realmente está sendo negativa, ela está sendo que nós não estamos escolhendo ir para a eternidade com Cristo Jesus. Aqui na página 41 fala sobre o espírito abnegado, o espírito de abnegado amor. Em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em quem estavam escondidos todos. Já não. Desculpa, irmãos, vou ler aqui de novo. Em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em que estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. Não está em harmonia com Deus e não encontra prazer na comunhão com Ele. É muito triste, irmãos, quando a gente vê a história dos nossos primeiros pais, onde fala que eles encontravam tanto prazer, era algo natural, era algo tão prazeroso para eles estar na presença de Deus, como para a gente hoje é o pecado.
Infelizmente, as coisas ficaram invertidas. Para a gente é algo tão natural pecar, e para os nossos primeiros pais era algo tão natural adorar. Não tinha esse esforço que a gente tem. Ai, tem que acordar cedo. Ai, estou cansado, sabe? Tem outras tarefas para fazer, mas eu tenho que fazer minha devoção. Não, não era sacrifício. Para eles era algo muito prazeroso, muito gostoso. E hoje se tornou o contrário. Infelizmente, depois do pecado, não passou mais a ser tão agradável como era antes, o coração não convertido. E nós precisamos, irmãos, buscar esse espírito de abnegado amor. Com certeza, todas essas pessoas que estão aqui, algumas eu já conheço deste grupo aqui, que é bem antigo, são mulheres de oração que buscam realmente, e essa precisa ser a nossa função aqui nessa terra, buscar constantemente, porque aqueles que não encontrarem prazer nas coisas celestiais neste mundo, hoje, agora, nós não encontraremos prazer quando nós estarmos no céu. Na verdade, nós nem chegaremos lá, né? Porque só pode estar lá aquelas pessoas que realmente têm amor, não conseguem viver longe de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, e para a gente ter esse espírito de abnegado amor, todos nós sabemos que nós precisamos tomar muito cuidado com as janelas da alma. Muitas vezes nos entristece muito ver o que muitos irmãos estão assistindo, muitos irmãos ainda estão ouvindo, muitos irmãos ainda estão lendo. É algo muito preocupante, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu sou considerada uma pessoa até, como é que meu esposo chamava? É um pouco extremista, assim, em alguns pontos. Hoje eu já não assisto praticamente mais nada, porque tudo que a gente ia assistir, começava a assistir uma série ou algum filme, aparecia algo que desagrada a Deus, por exemplo, um casal homossexual. Para mim já acabava a série, já acabava o filme ali. E meu esposo dizia, mas meu bem, hoje ele já entende, mas no início ele dizia, meu bem, mas é normal hoje ter homossexual, vai ter em todo o filme. Eu disse, pois então não está apto, nenhum filme é para eu assistir, porque Satanás ele quer nos educar dentro do nosso próprio lar. E muitas vezes nós deixamos essas janelas da alma desprotegidas, e a gente começa ali agora está alimentando aquilo que desagrada ao Senhor. E isso vai começar a ser natural em nossas vidas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos ouvindo, os locais em que nós estamos nos colocando, porque tudo isso vai sim modificar a nossa compreensão do céu. Isso vai sim influenciar a nossa mente e o nosso coração. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, buscar encontrar prazer nas coisas celestiais e proteger essas janelas, essas janelas da alma. Na página 40, continuando a nossa leitura, diz assim, que se nós não estamos jornadeando para lá, o Espírito do, se nós estamos realmente jornadeando para lá, o Espírito do céu habitará em nosso coração aqui. Mas se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos qualquer interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não exercer a menor atração sobre nós, podemos estar certos de que vã é a nossa esperança no céu. Queridos, se nós hoje não encontramos prazer, vontade, desejo de estar buscando as coisas celestiais, se nós não temos prazer hoje de buscar a Cristo, diz que é em vão a nossa, se a nossa santidade não exercer a menor atração sobre nós, podemos estar certos de que vã é a nossa esperança no céu. Nós precisamos, queridos, buscar essa santidade a cada dia, e se não tem nenhuma atração para a gente essa santidade hoje, é vã a nossa esperança no céu. É algo muito forte, né? Mas é a pura realidade. Nós precisamos buscar esse Jesus constantemente, nos jogar aos seus pés, para que a gente tenha prazer, queridos, porque depois da queda de Adão e Eva, se tornou um pouco normal, natural o pecado para a gente. E a gente encontra mais prazer no pecado, nas coisas que agradam a carne. Então, nós precisamos estar buscando
para que a gente encontre prazer nessa atmosfera celestial para um dia estarmos com o nosso Cristo Jesus. Lá na página 66 também nos diz: ninguém suponha que possa viver uma vida de egoísmo e então, tendo servido seus próprios interesses, entrar no gozo do Senhor. Não puderam participar da alegria de um amor desinteressado, não se adaptariam às cortes celestiais, não poderiam apreciar a pura atmosfera do amor que impregna o céu. As vozes dos anjos e as músicas de suas harpas não lhe agradariam. Para a sua mente, a ciência do céu seria um enigma. Então, queridos, ninguém pode viver uma vida de egoísmo, uma vida de interesse próprio e gozar do céu. Eu não sei como está hoje o nosso nível de busca, de procura, de rejeição, aquilo que realmente desagrada ao Senhor. Mas a verdade, queridos, é que nós precisamos, se nós ainda estamos vivendo uma vida de prazer mudanas, sabe? A gente fazendo algumas pesquisas, especialmente na minha atual igreja, de pessoas que ainda assistem, principalmente algumas séries assim, que não dá para explicar por que que um adventista assiste, como uma série chamada Lúcifer, que para mim todas são ruins, mas uma que tem o nome do próprio protagonista, sabe, irmãos, nós precisamos realmente mudar urgentemente. Nós não temos mais tempo de estar alimentando a nossa mente com coisas totalmente satânicas, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado, e se nós estamos servindo nosso próprio interesse, se nós estamos vivendo uma vida de egoísmo, se nós estamos procurando gozo para a nossa vida, a gente não pode a gente não vai encontrar gozo no Senhor. Não poderemos participar da alegria de um amor desinteressado, a gente não se adaptaria no céu. A não entrada do ímpio no céu é uma justiça de Deus e até uma compaixão, uma misericórdia para com os ímpios, porque eles não encontrariam um pingo de prazer ali, nas vozes dos anjos, em tudo, em toda a santidade, seria algo desagradável. Por isso que é muito necessário hoje nós buscarmos atmosfera, essa atmosfera celestial. Precisamos urgentemente realmente buscar a mudança em nossa vida. Uma vida inteira de rebelião contra Deus, na página 68, irmãos, o mesmo livro. Uma vida inteira de rebelião contra Deus os incapacitou para o céu. A pureza, a santidade e a paz dali seria uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição que para que pudesse esconder da face daquele que morreu para os redimir. O destino do ímpio se fixa em sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea de sua parte e justa a misericórdia da parte de Deus. Eu acredito em Cristo Jesus que nós não estamos vivendo uma vida de rebelião contra Deus, mas muitas coisas, mesmo estando na igreja, podem nos incapacitar do céu. A gente percebe até mesmo pela, pelas parábolas ali descrita por Cristo em Mateus, da dracma perdida, do filho pródigo, da ovelha perdida, onde muitos perdidos, eles se encontram dentro da igreja. Então, nós precisamos correr disso, né? Porque muitas vezes a gente vê uma rebelião somente contra aqueles que estão fora da igreja, mas muitas vezes dentro da igreja a gente também pode estar totalmente capacitado para o céu, porque não vivemos uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de uma busca realmente constante de mudança de caráter. E se nós não alcançarmos, se nós não buscarmos e não alcançarmos, não pelos nossos esforços, mas pela permissão de Cristo, ele realmente nos modificar, a gente, por nossa livre e espontânea escolha, nós estaremos fora do céu. E isso é algo muito triste,
mas é algo que precisamos estar pensando, se porventura nós não realmente modificarmos os nossos pensamentos, a nossa vida, né? Eu vou ler aqui com os irmãos, João, se alguém tiver a sua Bíblia e quiser abrir, João capítulo 14, no verso 23, as palavras do Senhor Jesus, que nos diz assim: Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui todo mundo conhece, apesar dessa versão estar um pouco diferente. Esse texto é um texto bem conhecido que fala que aquelas pessoas que amam a Cristo, que guardam os seus mandamentos, elas permanecem no amor de Deus. E diz que Cristo, ele deseja fazer morada em nós. Se Cristo realmente fizer morada em nós, é impossível nós continuarmos praticando coisas que desagradam a Jesus, coisas que não condiz com a atmosfera do céu, sabe, irmãos? É a nossa busca a cada dia de Cristo, ele realmente viver em nós. Muitas vezes eu acredito que nós podemos até estar um pouco equivocado, achando que Cristo ele pode estar vivendo em nós quando ele talvez não esteja. Porque se o Espírito de Deus, ele habita em nós, se Cristo habita em nós, as nossas atitudes, elas seriam totalmente diferentes. As nossas reações, a, as influências externas, né, seriam diferentes. Então, é algo que nós precisamos buscar constantemente. Esse Jesus, ele realmente viver em nós. E quando Jesus vive em nós, queridos, todos em nossa volta percebem. Eu não sei se você conhece alguém que você vê uma santidade tão grande, e quando você está perto dessa pessoa, você sente o próprio Cristo, sabe? Eu não sei, eu conheço bem pouquíssimas pessoas assim, e esse precisa ser o nosso objetivo, sabe? Viver com Cristo, Cristo ele viver em nós de uma forma tão intensa, tão verdadeira, que todas as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem. Por mais que o cristão, ele será rejeitado, ele não será amado, como Cristo mesmo ele nos alertou, que o mundo ele nos rejeitaria, rejeitou o próprio Cristo, mas, queridos, quando nós vivemos o Espírito de Cristo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas elas encontram deleite de nos ouvir, de estar pertinho, sabe? Eu ainda estou bem distante, estou à busca, à procura dessa atmosfera celestial e desejo que os irmãos também estejam aqueles que ainda não alcançaram, né? Que também possam buscar de todo o coração. A irmã White nos fala também neste livro, que a gente não vai se deter, já está concluindo o nosso tempo, onde as próprias músicas em que nós escutamos, ela precisa ser uma música celestial. Diz que quando nós chegarmos, a palavra do Senhor diz que quando nós chegarmos no céu, nós receberemos uma harpa. E quando for tocada, gente, a música dos justos, dos salvos, todos nós saberemos tocar. Mas ela também fala que é uma música que a gente nunca ouviu. A gente nunca ouviu uma música do céu, mas nós conheceremos, e nós tocaremos, nós cantaremos. E como nós vamos cantar, como nós vamos tocar uma música que a gente não conhece? A irmã White, ela nos fala aqui sobre a influência da música também. Até as próprias músicas que nós ouvimos muitas vezes dentro da nossa própria congregação precisam ser muito bem observadas, selecionadas, porque muitas delas, queridos, não condiz com a vontade do nosso Senhor Jesus. Então, até músicas que nós ouvimos, ela pode sim influenciar a nossa atmosfera celestial ou não. Então, precisamos observar mais, precisamos buscar mais em todos os aspectos, para que essa atmosfera celestial, ela realmente possa ser algo real em nossa vida.
Eu vou ler só mais dois parágrafos aqui com os irmãos. Que nos diz assim, o último texto que a gente vai estar lendo aqui é no mesmo livro, na página 99, que nos diz assim: quando por meio de Jesus entrarmos no repouso do céu, quando por meio de Jesus entrarmos no repouso, o céu começa aqui. Atendemos-lhe ao convite: vinde, aprendei de mim, e assim fazendo, começamos a vida eterna. O céu é um contínuo aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais da glória nos será manifestado. E quanto mais conhecermos o céu, tanto mais intensa será a nossa felicidade. Ao andarmos com Jesus nesta vida, poderemos encher-nos do seu amor, satisfazer-nos de sua presença. E diz assim: quem deseja ser santo no céu precisa ser primeiro ser santo na terra. Então, queridos, o céu ele começa aqui. E é muito interessante isso, porque como viver o céu aqui com tanta dor, tanta dificuldade, sabe? Tantas influências corruptoras aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, como viver no céu com tanta, com tudo de ruim, o mundo caótico que nós vivemos. Mas quando nós estamos com Cristo Jesus, quando nós estamos buscando constantemente uma aproximação com Deus através de Cristo, quando nós gastamos tempo estudando sobre esse maravilhoso tema do céu, das bem-aventuranças, quando nós gastamos tempo com Cristo, nosso caráter, ele é transformado, nós somos transformados pela contemplação. Quando nós contemplamos muito a Cristo, nosso caráter vai ser transformado igual ao caráter de Cristo. O céu, ele começa aqui em nosso coração, essa atmosfera celestial, e ela é estendida do nosso coração para a nossa família. As pessoas vão perceber uma atmosfera diferente na nossa vida. Os vizinhos vão perceber uma atmosfera diferente na nossa família. E assim nós viveremos o céu aqui. É, mas é como eu digo, é somente essa atmosfera, porque o céu realmente ele será vivenciado somente com a exclusão total do pecado, e isso será na nova terra. Mas essa influência maravilhosa dessa atmosfera, ela precisa ser vivenciada hoje, aqui e agora. E um dos momentos de maior alegria, de maior contentamento para o cristão, para todos nós, que realmente estamos nos preparando, estamos lutando, estamos adquirindo essa atmosfera celestial, estamos buscando essa atmosfera, estamos buscando esse contato constante com o nosso Jesus. Vai ser algo maravilhoso, queridos. É até emocionante. Sempre quando eu concluo um livro da Irmã White que eu leio, todos vocês já devem conhecer até de cor, mas eu gostaria de concluir com esta grande esperança. Imagine você no fim deste mundo, no fim de todos de todo o cumprimento da profecia, ouvir estas palavras: o grande conflito terminou. Queridos, vai terminar. Sabe, às vezes nós estamos aqui tão angustiados, sofrendo tanto, a gente não aguenta mais ver tanta abominação, a gente não consegue mais imaginar para onde que o pecado ainda vai se estender, o que ainda temos para ver, mas o grande conflito, ele terminou. Pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria,
por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram: Deus é amor. Queridos, para mim isso é algo muito maravilhoso. Valer a pena todo o esforço, todo o sacrifício que muitas vezes a gente precisa se submeter para a gente continuar neste caminho, como diz Paulo, deixar de viver, deixar morrer o nosso eu a cada dia para que Cristo viva em nós. A gente proteger as janelas da alma não é algo fácil. A gente selecionar muito bem os alimentos, aquilo que a gente pode assistir, que é praticamente nada, aquilo que a gente pode ouvir, sabe, queridos? É uma vida de constante sacrifício, porque é algo que vai além da nossa natureza, além de algo para o homem. Mas, queridos, aqui diz que o grande conflito, ele terminou. Glória a Deus por isso. Um dia nós ouviremos essa frase e a irmã White diz que nós procuraremos lembrar das aflições que nós passamos aqui na terra e nós não lembraremos delas. Será algo maravilhoso e um segundinho no céu. Ele será tão, tão grandioso, que valerá a pena por todas as provações, por todas as angústias que nós passaremos aqui. Eu disse que eu ia concluir com aquilo, mas eu quero concluir com este outro texto, que vai falar um pouquinho sobre esse encontro tão gostoso no céu. Olha só, aqui no 106, fala assim, ó, Jesus conduziu a multidão dos remidos à porta da cidade, lançou mão da porta e girou sobre os seus resplandecentes gozos e mandou entrar as nações que haviam observado a verdade. Dentro da cidade havia tudo para deleitar a vista. Contemplavam por toda parte uma intensa glória. Então Jesus olhou para os santos remidos. Os seus rostos estavam radiantes de glória, e fixando seu olhar amorável sobre eles, disse com sua preciosa e melodiosa voz: Vejo o trabalho da minha alma e estou satisfeito. Esta magnificente glória é para vocês fluírem eternamente. Suas tristezas estão terminadas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, tampouco dor. Vi a multidão dos remidos prostrar-se e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. E então, levantando com sua mão adorável, tocavam as harpas de ouro e encheram toda o céu todo com sua rica música e com cântico ao Cordeiro. Querido, será algo maravilhoso demais. Vale a pena todo o sacrifício, sabe? Que é Jesus, ele veio para os nossos rostinhos ali, extasiados, olhando para tanta beleza que a gente nunca conseguiu nem imaginar. E ele vai olhar para as nossas faces, os remidos, com, com o rosto radiante de glória. E ele vai dizer: Vejam o trabalho de minha alma e estou satisfeito. Isto é para o gozo de toda a eternidade de vocês, meus filhos. Queremos estar lá, queridos. Não percamos por nada neste mundo céu. Busquemos essa atmosfera a cada dia, essa atmosfera celestial em nosso coração, em nosso lar, em nossa vida cotidiana, porque o céu, ele começa aqui. O céu, ele começa agora. E que o nosso Senhor Jesus, ele nos ajude, que essa busca, ela seja atendida pela graça de Jesus e que nós possamos um dia estar recebendo essa recompensa tão maravilhosa do término, do fim do grande conflito. Que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Deus seja louvado, minha irmã. Não poderia ser melhor nessa manhã sabática. Eu estou aqui no interior, vocês não imaginam como eu estou cercada de plantas, de árvore, de verde, de animais. Oh, E ouvir uma maravilha. mensagem dessa é de estremecer o coração, verdadeiramente. E antes de a gente dar, estender aqui, que a gente levantou a mão aqui, o irmão Custódio levantou a mãozinha, se ele quer falar.
Você faz a oração final, tá, Sandrileia? Pode encerrar Ah, com a oração. Sandrileia, pode orar. primeiro eu oro, depois são os comentários. E desculpa, Sim, Ediane. sim. Bem, então vamos orar. Santíssimo Deus e glorioso Pai, louvado, exaltado, seja eternamente o teu nome. Diante de ti estamos neste momento, Senhor, um pouco, Jesus, dos teus santos nesta terra, Senhor, prostrado aos teus pés, para te agradecer, Jesus, pois o Senhor é um Deus grandioso, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigada, Jesus, por este momento tão agradável de estar com os irmãos, Paizinho, estudando um pouco mais sobre o céu, sobre esse tema tão grandioso, Pai, que precisa ocupar os nossos pensamentos todos os dias, Pai. Gastarmos tempo contemplando, imaginando como será maravilhoso estar contigo, para que o nosso sonho, Jesus, ele aumente a cada dia em nosso coração, de um dia estarmos na eternidade com Cristo Jesus. Paizinho, abençoe cada irmão que aqui se encontra, Jesus, que não sejam as minhas palavras, Paizinho, mas a tua palavra, que possa, Jesus, permanecer em suas mentes, em seus corações durante este dia, e que possamos, Jesus, buscar com toda a nossa força, Jesus, e com a força do Espírito de Deus, essa atmosfera, essa mudança, essa renovação diária, Jesus, para que nós possamos realmente, Jesus, alcançar essa atmosfera tão esperada, Senhor, e que as pessoas em nossas voltas possam perceber que nós estamos de fato andando contigo e que de fato o Senhor está habitando em nós. Toma-nos em tuas santas mãos, nos dê um dia de sábado agradável em tua companhia, de fato um dia deleitoso, um dia sagrado, Senhor, e que nós possamos, Paizinho, encontrar refrigério, alegria, satisfação e gozo de estar em tua presença. São bens que nós te pedimos, te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, minha irmã. Obrigada mesmo por ter aceito o Amém. convite. Obrigada por ter trazido essa mensagem tão maravilhosa aos nossos corações. Que nós possamos verdadeiramente ter essa atmosfera celestial em todos os lugares que nós estivermos, em nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, e enfim, né, em qualquer lugar possamos realmente ter essa atmosfera celestial sobre nós e as pessoas possam ver, né, essa atmosfera em nós. O Amém. irmão Custódio levantou a mão, quer falar, irmão Custódio? Na verdade, eu nem tinha levantado, né? Levantou sim, tá aqui, ó, a prova do crime. Não, eu fui Levantou coçar a a mãozinha. cabeça. É, eu quero agradecer a Deus pela mensagem, né, Sandrileia? Deus te abençoe. Não que para teu orgulho, tá? Mas Amém. foi uma mensagem simples, mas que, de fato, muito apropriada para a gente começar o dia, né? Acho que nós estamos cercados, assim, de tanta coisa desagradável, que querendo ou não querendo, sendo crente ou não sendo crente, sendo santo ou não sendo, a gente está com os ouvidos, com os olhos cheios de tanta coisa que às vezes nos tira essa visão que a gente precisa ter além das montanhas, além das nuvens, né, a visão celestial, né? Então, o nosso momento, como ela falou aí no início, é na nossa casa, com as nossas portas ainda trancadas, ele é um momento, assim, muito apropriado para a gente começar a ter essa visão do céu. Lógico, a visão que a gente tem do céu é uma visão muito pálida, claro, né? Nós somos pecadores, a nossa mente ela está atrofiada com tanta coisa, como foi colocado, dores, tristezas, angústias, decepções, e daí para frente, né?
mas os momentos que a gente passa ouvindo essas mensagens, sentado no nosso encontro com Deus, isso vai nos dar sustentabilidade para a gente enfrentar os dilemas que nós enfrentamos, os dilemas da vida moderna. Estando nós no Burj Khalifa ou estando no deserto. Não importa se estamos num grande centro